Aguardava na porta pelo noivo e assim que o viu descer do carro, falou: "Que bom que você chegou. Precisamos muito de você." Marcelo estremeceu com as palavras de Clara, e tamanha era a sua palidez, que ele achou que ela fosse desmaiar. Ela porém conseguiu se sustentar, pois pensava: "Preciso ajudar Joana, nada de fraquejar agora." "O que aconteceu?" perguntou ele, vendo que a noiva reagira. "Peça para Antônio lhe contar. Eu preciso ir até o quarto e convencer Joana a irmos até o hospital." Dizia isto puxando-lhe pelo braço para que entrasse logo. "Mas por quê? O que ela tem?" "É o que eu quero e pretendo descobrir." E deixando na sala, foi para o quarto de Joana. Marcelo, sentindo que algo de muito grave havia acontecido, pegou uma cadeira e sentou-se ao lado do amigo, dizendo: "Quando sentir que está em condições, quero que me conte o que aconteceu aqui, para que eu possa tentar ajudá-lo. Vou ficar esperando ao seu lado até que esteja melhor." Antônio virou somente os olhos cheios de lágrimas em direção a Marcelo, mas não conseguiu pronunciar palavra alguma, só um profundo suspiro saiu de seu peito tão oprimido. Clara bateu na porta do quarto e Joana abriu para que ela entrasse. Parecia mesmo ter melhorado com o banho. "Desculpe-me não ter voltado para a sala, é que precisava me deitar um pouco", disse Joana sentando-se na cama. "Tudo bem." Clara tomou coragem e decidiu falar com Joana não só como médica ou amiga, mas também como mulher. E apesar de saber que ela estava sofrendo, sentia que Joana entenderia sua preocupação. Então disse: "Joana, precisamos ir até o hospital consultar um ginecologista." "Mas para quê?" perguntou ela já sabendo o que Clara estava pensando. "Amiga", disse ela segurando as mãos de Joana, "imagino quanto isto lhe faz sofrer, mas sabemos que pode ter acontecido algo muito grave naquela mercearia. Porque mesmo você estando inconsciente, isto não impede que o coronel possa ter." Clara calou-se fazendo-se compreender com o seu silêncio. As lágrimas voltaram a descer pelas faces de Joana. Ela não queria admitir, mas a amiga tinha razão. Alguma coisa poderia ter acontecido enquanto estava desmaiada, pois lembrava-se de como estavam suas roupas quando acordou. "Mas não notei nada durante o banho", disse ela amiga numa forma de demonstrar que também temia esta suspeita. "Eu entendo, querida, porém só um exame mais detalhado poderá tirar nossas dúvidas de uma vez por todas. Vamos, seja forte e pense, se tiver que passar por mais algum sofrimento que seja então por um motivo real e não pela dúvida. Isto com certeza lhe causará mais dor. A incerteza tira-nos a vontade de reagir, pois não sabemos ao certo o que estamos enfrentando. Além do que, este sofrimento pode ser em vão, pode ser que nada tenha acontecido." Joana permaneceu calada por alguns instantes, enquanto pensava. Você está certa", respondeu ela. "Podemos ir agora?" "Claro que sim. Vou avisar Marcelo para que fique com Antônio. Acho melhor que continue aqui descansando." Clara aproximou-se de Marcelo e, com um gesto, fez com que este se levantasse de onde estava sentado, ao lado do amigo, e a acompanhasse até a outra sala. "Vou com Joana até o hospital. Fique aqui e cuide dele." "Mas o que aconteceu?" "Antônio não me falou absolutamente nada até agora." "Não tenho tempo para isto agora. Se ao voltarmos ele ainda não tiver lhe contado, aí então eu lhe explicarei tudo." Tirou de dentro da bolsa um comprimido e entregou a Marcelo. "Faça com que ele tome isto, vai ajudá-lo a relaxar um pouco." Joana já estava ao seu lado ao final destas palavras, cumprimentou Marcelo com um olhar e saiu acompanhando Clara. Antônio, vendo-a sair, levantou-se apressado. "Onde elas vão?" "Clara vai levar Joana até o hospital." "Mas para quê?" "Não sei. Talvez se me contar o que aconteceu, possamos descobrir o motivo." Antônio despencou sobre o sofá que havia atrás de si, e colocando a cabeça entre as mãos retomou o pranto que só há pouco havia conseguido cessar. "Vamos, reaja. Tome este remédio."
Clara disse que isto lhe fará bem. Não é desse remédio que eu preciso. Só a morte daquele canalha poderá curar a dor que sinto e o mal que fez a Joana. Do que você está falando? Marcelo já começava a se irritar por continuar ignorando os fatos aos quais todos se referiam e que provocara todo aquele transtorno em todos. Antônio, movido por um impulso de desespero e dor, olhou para Marcelo e, segurando a mão que este lhe estendia com o remédio, começou a falar tudo o que havia acontecido naquela tarde. Toda sua emoção vinha à tona quando via em sua mente a imagem do coronel saindo da mercearia e a lembrança de Joana estendida no sofá. Marcelo ficou horrorizado com o que ouvia. Isto só poderia ser a atitude de um animal. Aquele homem superava e muito mau caráter que Marcelo o julgava ser. Agora compreendia o estado em que se encontrava o amigo e o motivo pelo qual Clara havia levado Joana para o hospital. Ao final de sua narrativa, Antônio estava novamente desequilibrado pelas emoções, e segurando ainda a mão de Marcelo, concluiu. Eu sabia que isto iria acontecer. Naquele dia, eu falei para você que ele a tomaria de mim. Ele sempre a procurou, eu nunca deixei que a visse porque sabia que ele a queria. Marcelo não compreendia estas últimas palavras de Antônio. Lembrou-se, porém, de como o amigo também ficara estranho e dissera coisas sem sentido no dia da visita do coronel à mercearia, quando este conheceu Joana. Achou melhor não fazer nenhum comentário, calou-se e ficou sentado ao lado de Antônio, que continuava a chorar o seu desespero. Chegando ao hospital, Clara procurou por uma amiga de faculdade que sabia estar de plantão naquela noite. Assim que a encontrou, disse: Rosa, preciso que examine minha amiga com urgência. E apontando para Joana sentada num banco perto de onde conversavam, contou-lhe em poucas palavras o que suspeitava ter ocorrido. Imediatamente Rosa encaminhou Joana para a sala de exames e, sem nenhuma pergunta, para não constrangê-la ainda mais, passou a examiná-la. Ao final do exame aproximou-se do rosto de Joana e com muito carinho disse: Pode ficar tranquila, não aconteceu nada com você. Você tem certeza? Insistiu Joana com o coração disparado com a notícia. Tenho sim. Se houvesse acontecido algo, com certeza eu saberia depois deste exame. Apesar do que Clara me contou, ele não chegou a praticar nenhuma violência maior contra você. Clara correu para abraçar Joana e ambas choravam, porém agora de alegria pela notícia. Até Rosa ficou emocionada ao vê-las abraçadas, pois ela sabe que não há dor maior para uma mulher do que a de ter seu corpo e sua vontade violados. Já acompanhara alguns casos ali no hospital e sabia que na alma da pessoa que passa por essa experiência, as marcas e traumas que esta dor causam, alteram para sempre seu comportamento e sua vida. Joana parecia ter renascido. Bendita a hora em que Clara a convenceu a fazer este exame. Agora sim conseguiria olhar novamente nos olhos de seu marido e poderia continuar a amá-lo como sempre fora. Seu coração estava leve e pulsava suavemente, não sentia mais aquela dor, aquele aperto no peito. O único sentimento que ainda a deixava um pouco agitada era a ansiedade de voltar para casa e poder contar tudo para Antônio. Estava muito preocupada com ele, isto com certeza também lhe faria bem. Assim, tão logo Clara estacionou o carro, Joana desceu correndo e entrou em casa. A cena que encontrou era a mesma que deixara quando saiu para ir ao hospital. Vendo-a, Marcelo levantou-se cedendo sua cadeira para que ela se sentasse ao lado do marido. Este voltara para a rede totalmente deprimido e nem de longe lembrava aquele homem com quem se casara. Joana até se admirou em ver o quanto o marido era frágil. Antônio, tenho ótimas notícias para você, disse segurando o rosto do marido entre suas mãos. Este porém nem conseguiu falar e Joana continuou. Clara me levou até o hospital em que trabalha e uma amiga sua me examinou e afirmou que... Joana parou de falar, lembrou-se que Marcelo ainda estava na sala. Imediatamente Clara o chamou para irem até o jardim, onde contou-lhe o que havia feito. Vendo que estavam a sós,
Joana continuou a falar e expressar todo o sentimento que estava represado em seu peito. Aquelas horas de dor haviam feito com que ela visse o seu amor pelo marido intensificar-se de tal forma, que nem ela mesma sabia dizer o porquê. Talvez o medo de ser rejeitada ou abandonada, ou simplesmente porque os acontecimentos haviam reavivado novamente a chama de sua paixão, que estava fraca com a rotina de um casamento de quase 16 anos. Antônio, a doutora afirmou que não houve nada entre o coronel e eu. Disse que ele pode até ter pensado em fazer algo, já que quando acordei estava com minhas roupas daquele jeito, mas ela garantiu que ele não fez nada comigo, continuo sendo só sua. Ao dizer isto, Joana sentiu uma onda de calor invadir-lhe a alma. Nunca pensara que seria tão importante para ela, ter certeza de que somente seu marido a possuíra, mas agora sabia que era. Parecia ter vencido uma luta contra si mesma. Só a ideia de haver sido tocada por outro homem a deixava apavorada naquele instante, indiferente ao fato de estar ou não consciente naquela hora. O que sentia agora era uma enorme satisfação em poder dizer a Antônio que ela ainda era somente sua. Antônio parecia ter acordado de um pesadelo. As palavras de Joana entravam em sua alma como bálsamo para suas feridas. Via-se que uma nuvem negra afastava-se de sua cabeça. E só o que conseguiu dizer pelo momento foi: "Você jura que é verdade?" "Sim, Antônio, eu juro. Continuo sendo só sua e de mais ninguém. Ele não me teve, nem mesmo a força ele conseguiu me tirar de você." As emoções eram tantas e como estavam por demais fragilizados e abalados, não percebiam o duplo sentido que havia nas palavras de ambos. Não conseguiam ver que as respostas dadas pareciam querer justificar experiências distantes, mas que com certeza havia marcado intensamente, com a dor, suas almas. Abraçados, entregaram-se ao calor daquele amor, tudo mais for esquecido, e não sairiam de lá até que não tivessem esgotado toda a força daquele amor. Do lado de fora, Marcelo e Clara também festejavam a notícia. Graças a Deus aquele homem não fizera um mal maior a Joana, e percebendo que os dois queriam e precisavam estar a sós, decidiram chamar os meninos e levá-los para dormir na casa de Marcelo. Clara, dando a volta no quintal, entrou pela cozinha e foi até o quarto dos meninos, onde pegou apenas algumas roupas e deixou um bilhete para Joana, avisando sobre onde as crianças estariam. Marcelo, por sua vez, foi até a casa vizinha onde estes brincavam com os amigos desde que voltaram de escola, sem imaginarem o que havia se passado. Só muito depois, foi que Antônio e Joana se deram conta do horário. Ela levantou-se assustada quando viu no relógio que já era madrugada. Antônio foi até o quarto das crianças e encontrou lá o bilhete de Clara. "Não se preocupe, Joana", disse ele voltando para a sala com o bilhete nas mãos. "Quando se tem amigos como estes é que percebemos como somos pessoas de sorte." Depois de ler o bilhete, Joana comentou: "É verdade. Marcelo sempre foi um bom rapaz e já sabíamos de seu carinho por nós, e depois de todos esses anos que nos conhecemos, esta amizade realmente só poderia ser sincera, mas Clara me surpreende cada dia mais. Em pouco tempo de convívio ela se dedica a nos ajudar de uma forma tão intensa, sempre está disposta, sempre encontra as melhores soluções para tudo. Eu a admiro muito, e sinto como se tivesse encontrado uma irmã que há muito não via, pois ela sempre consegue me agradar, parece conhecer-me muito bem e adivinha meus pensamentos. Isto é muito bom. Você sempre foi muito sozinha, quase não tinha amigas lá na fazenda. Às vezes percebia que você gostaria de ter uma amiga para conversar, e com certeza, não poderia ter conseguido outra melhor do que Clara. É verdade. E além de nos ter ajudado neste momento tão difícil para mim, ela também me ajudou a preparar-lhe uma surpresa. Isto foi ideia de Marcelo, mas sem ela eu não teria conseguido." Joana percebeu que não haveria melhor hora para contar a Antônio sobre a mercearia,
Isto com certeza só viria acrescentar maior alegria àquele momento de felicidade que estavam vivendo. E qual é esta surpresa? Onde está? Não está aqui. E você só poderá vê-la provavelmente amanhã. Mas o que é? Antônio sempre fora ansioso para este tipo de coisa. Sua mercearia. Você já poderá reabri-la depois de amanhã se quiser. Mas como? Bem, a geladeira nova já chegou, acho que você nem notou quando esteve lá na mercearia. E as mercadorias que encomendei devem chegar logo cedo, pois o vendedor me garantiu a entrega para hoje. O que foi que você fez? Como pagaremos tudo isto? Não se preocupe, já está tudo pago. Marcelo foi quem teve a ideia e me deu o dinheiro, para que eu fizesse tudo o que fosse necessário para a reabertura da mercearia. Porém, se não fosse pela ajuda de Clara, eu não teria conseguido. Mas tudo isto é muito caro. Você não deveria ter aceito. E por que não? Marcelo o teria feito de qualquer forma. Já estava decidido a nos ajudar quando pediu que eu cuidasse disto, pois ele precisava viajar. Porém, antes de partir deixou tudo combinado com Clara, que resolveu praticamente tudo sozinha. Com toda esta demonstração de carinho da esposa e dos amigos, as lágrimas mais uma vez venceram as resistências de Antônio, só que desta vez as lágrimas vinham para ressaltar a alegria que vibrava em seu coração. Capítulo 9. Naquele dia, após deixar a mercearia, Bienor foi visitar sua irmã. Precisava pelo menos estar com ela alguns minutos para saber dos filhos e verificar se alguém o havia procurado por lá. Como vai, Jane? Muito bem, e você? Vou indo. Como estão os meninos? Agora estão melhor, depois que consegui tirá-los do colégio interno. Mas como? Por que você fez isto sem minha autorização? Porque não suportava a ideia de deixá-los lá durante toda a semana e ir buscá-los só às sextas-feiras. Eles também não estavam se acostumando. Lucas até febre teve durante quase toda a semana em que ficou no colégio. Henrique emagreceu 2 quilos, isto não se faz. Já lhe disse que se você não quiser cuidar de seus filhos, não se preocupe, eu cuido como sempre o fiz. Apesar de saber que preciso de sua ajuda financeira, pelo menos até receber minha parte na herança de Oscar, mas amor e carinho eu tenho por nós dois para dar a eles. Benor nada respondi, ela concluiu, e é bom que você fique sabendo, meus advogados já me orientaram de como posso pedir na justiça a guarda dos meninos, caso você continue com esta teimosia de deixá-los trancados naquele colégio. Benor não gostou nada do que ouviu, principalmente por ver que a irmã desacatara suas ordens em relação aos filhos, porém desconfiava que isto pudesse acontecer. Pois desde que trouxera os meninos para morar com ela, esta sempre se dissera contra esta sua decisão. O pior é que ele sabia que a irmã era boa de briga, e que se já lhe avisava sobre os advogados, era porque alguma coisa ela já devia ter feito ou estava prestes a fazer. Não que ele não amasse os filhos, amava muito, mas a seu modo. Nunca fora um pai muito presente, achava que cumpria com suas obrigações e pronto. E quanto a deixá-los com a irmã, pensando bem, ele não via nenhum problema, pois suas diferenças com Jane eram pessoais, eram como água e azeite que não se misturam. E uma coisa ele era obrigado a reconhecer, ela sempre fora para aqueles meninos uma verdadeira mãe. Além do mais, ele sabia que se ela levasse adiante esta ideia de conseguir a guarda legal dos meninos, isto poderia prejudicar seu relacionamento com os filhos e isto ele não queria. Está bem, se é assim que você quer, eu deixarei que eles continuem a morar com você. Todos os meses mando depositar no banco o dinheiro necessário para as despesas das crianças, porém quero que me faça uma promessa. O quê? Quero que sempre converse com eles e explique que só estão aqui, porque lá na fazenda eu não tenho ninguém que possa cuidar deles como precisam. Não quero que pensem que os abandonei com você e fui embora para a fazenda. E todas as férias você os levará para ficarmos juntos e eu também todos os meses virei aqui para vê-los. Para mim está ótimo,
respondeu Jane feliz com a resposta do irmão. E pode ficar tranquilo, nunca colocaria seus filhos contra você. Essa é mais uma de nossas diferenças, pois sei que se a história fosse inversa eu não poderia contar com sua colaboração. Jane conhecia bem o irmão e sabia até de algumas de suas histórias, já que desde muito cedo Benor optara por uma vida desregrada, mas ela sabia que os meninos amavam e precisavam muito do pai, nunca faria algo que viesse a fazê-los sofrer. Benor pensou em retrucar, porém conteve-se quando viu os filhos chegando da rua com a babá. Vieram felizes ao encontro do pai e este retribuiu os beijos e abraços que recebia. Apesar de toda sua frieza e egoísmo, se havia alguma coisa que pudesse mexer com os sentimentos do coronel, eram seus filhos. 2 belos meninos, Henrique de 9 anos e Lucas que acabara de completar 7. Depois de muita conversa e de saber a história que Jane usara para deixá-los somente uma semana no colégio, viu que seria realmente o melhor deixar que continuassem ali, afinal a irmã cumpriu o que prometia. Para não assustá-los, ela prometeu aos meninos que ficariam somente aquela semana no colégio, porque ela e o papai precisavam fazer uma viagem, e que se eles se comportassem, ganhariam os cavalinhos que tanto queriam. O coronel percebeu que foi a maneira mais hábil de convencer as crianças a irem para o colégio e ao mesmo tempo ganhou tempo para poder tirá-los de lá. Como ela fizera isto ele não sabia, mas também não importava. O que precisava pensar agora era onde encontraria os tais cavalinhos para que estivessem na fazenda quando chegassem as férias. Logo após o jantar, as crianças foram se deitar e o coronel aceitou o convite da irmã, para ficar aquela noite ali e no dia seguinte voltaria para a fazenda depois de estar mais algum tempo com os filhos. Jane também se recolheu em seu quarto após colocar as crianças na cama. A irmã do coronel era muito diferente deste. Jane tinha só 35 anos, mas desde a juventude sempre tivera muito mais maturidade do que este. Sempre fora bondosa e equilibrada, talvez por isso tenha se casado com um homem muito mais velho do que ela. Estava apenas com 18 anos quando conheceu Oscar, um homem já com 38 anos. Viúvo há alguns anos e com 2 filhas já adolescentes deste casamento. Logo que se conheceram foi amor à primeira vista, tanto que em menos de um ano de namoro já estavam casados. Apesar de ter sido aceita pelas enteadas, com as quais até hoje mantinha um ótimo relacionamento, Jane não pôde realizar seu sonho de ser mãe por causa de um problema uterino. Por isso quando o irmão trouxe os filhos para que ficassem com ela e o marido, Jane sentiu como se estivesse realizando seus sonhos maternais, pois ambos eram ainda tão pequenos e frágeis que a atenção e cuidados que exigiram de Jane, fez com que ela realmente sentisse toda a responsabilidade que envolve este amor de mãe. Pena que parte de sua felicidade fora interrompida há quase um ano com o falecimento de Oscar com um infarto fulminante. Desde então, Jane, que já era dedicada e zelosa, redobrou seus cuidados com os meninos. No dia seguinte e logo após o almoço, Benor levou os filhos para o colégio e depois seguiu viagem para a fazenda. Durante todo o caminho, pensava em tudo o que havia acontecido ali na mercearia. Por um lado ficara satisfeito com o que vira, os rapazes que Tião havia contratado realmente fizeram um ótimo trabalho, não deixando nada para trás. Com isto, Benor acreditava que certamente Antônio estaria falido em pouco tempo, imaginando que este pudesse contar apenas com o retorno do dinheiro que investira na mercearia, para seu sustento e da família. Mas por outro lado, ele começava a se arrepender por ter deixado Joana sem terminar o que começara. Outra oportunidade como aquela seria difícil de aparecer, pensava ele. Isto o deixou muito irritado consigo mesmo, por isso resolveu ir direto para a casa das moças. Lá com certeza Margot saberia como acalmá-lo. Oh! Isto deve ser um bom sinal para a noite de hoje. Nem escureceu ainda e meu freguês predileto já chegou, disse ela para agradar ao coronel. E, hoje estou precisando relaxar.
e quero que você me atenda. Sabes que pela patroa é que terás que pagar mais. Além do que, o movimento da casa hoje será maior, já que é dia de pagamento nas fazendas e os empregados sempre trazem boa parte deste dinheiro para cá. Preciso estar disponível para cuidar do bom andamento da casa. Dinheiro para mim nunca foi problema. E tirando uma dinheirama do bolso, jogou sobre a mesa. Ao ver aquilo, seus olhos brilharam. Levantou-se rapidamente depois de guardar as notas dentro do decote do vestido. Chamou uma de suas moças. Tati, assuma a casa por esta noite e só me incomode em caso de muita urgência, pois tenho que acompanhar o senhor aqui, está bem? Pode deixar, madame, respondeu a moça já acostumada a cuidar da casa no lugar de Margot. Colocando seu melhor sorriso nos lábios, pegou uma garrafa de bebida, 2 copos e encaminhou o coronel até o melhor quarto da casa, o dela própria, onde bem poucos entravam, já que seu preço era muito alto para a maioria dos fregueses que frequentavam a casa. Mesmo depois de algumas horas lá dentro e de toda a atenção que Margot lhe dispensara, o coronel não parecia melhor e continuava irritado. Não conseguia esquecer Joana e não se perdoava pelo que havia feito. Começou a julgar-se um fraco. Margot, notando seu desânimo, logo quis se mostrar prestativa. O que há, coronel? Sinto que está aborrecido. Sim, é verdade. Mas você não pode me ajudar neste assunto. Como sabes, Margot tem muitas qualidades que talvez o senhor ainda não conheça. Será? Então sabe como conseguir que eu tenha a mulher que quero? Logo vi que o motivo desse desânimo só podia ser mulher. Mas esta especial, nunca vi mulher tão linda como ela. Seus olhos brilharam ao se lembrar de Joana. Margot percebeu que o desejo do coronel em ter esta mulher era realmente grande. Então disse com convicção, eu sei como pode consegui-la. Ora, não diga bobagem, você nem ao menos sabe de quem estou falando. Além do que já tomei minhas providências, sei que mulher nenhuma gosta de homem fracassado. Não aguentam passar por dificuldades financeiras, não há amor que resista a isto. E logo seu marido não terá como sustentar a ela nem a família. Depois será fácil conquistá-la, uma bela joia, belas roupas para ela e para os filhos, bons restaurantes e se entregará a mim como em meus sonhos. Estes pensamentos traziam satisfação ao rosto do coronel. A mulher, porém, não se deu por vencida. Margot sabia que poderia tirar bons lucros daquela paixão do coronel e não podia deixar esta oportunidade escapar. Então comentou: se o senhor pensa assim, tudo bem, mas existem mulheres que não abrem mão de seus maridos em hipótese alguma. Este pode ser o caso dela. O coronel franziu a testa contrariado e disse em tom firme: não, este não é o caso dela. E como sabes? Se a conhece tão bem assim, porque ainda não está com ela? Eu não a conheço há muito tempo, mas sei do que falo. Mulheres jovens e bonitas como ela sempre desejam mais do que têm e eu sei que vou conseguir o que quero, tudo bem, mas caso precise de ajuda, me procure, sei de alguém que pode conseguir isto e rapidinho para o senhor. Do que é que você está falando? Nada não. Isto é coisa minha. Mas não se esqueça de que se precisar de ajuda pode me procurar, aí então eu lhe explicarei, e deram o assunto encerrado por ali. O coronel estava confiante de que Joana estaria em seus braços muito em breve. Margot, porém, via ali uma bela mina de dinheiro, a qual ela tudo faria para explorar até o último centavo daquele pobre apaixonado. Antônio também saíra cedo de casa naquele dia para ir até o escritório do amigo. Precisava agradecer pelo que fizera por ele e pela sua família. Assim que chegou, encontrou Marcelo ainda na recepção de sua sala. Havia acabado de chegar e pegava os recados com a secretária. Bom dia, Antônio. Que bom vê-lo aqui logo cedo. Bom dia, amigo. Preciso falar com você. Será que pode me receber agora? Mas é claro. Marcelo notou o sorriso no rosto de Antônio. Via-se de longe que estava novamente feliz.
Assim que Marcelo fechou a porta de sua sala, Antônio estendeu-lhe a mão dizendo: mais uma vez você me ajuda a ser feliz, e de todo o coração espero que Deus lhe dê um dobro tudo o que vem fazendo por mim. Marcelo apertou a mão que lhe era estendida respondendo: ele dará com certeza, mas o que me importa é vê-lo assim alegre novamente. Joana me contou que foi você quem se colocou à disposição para nos ajudar, e não pude deixar de ressaltar a colaboração de Clara. Também preciso agradecê-la por tudo que fez. Além de ter sido como uma irmã ontem para a Joana, não sei o que teria sido de nós se ela não a tivesse levado para o hospital e tirado aquela dúvida de nossos corações. Marcelo estranhou o amigo não ter mencionado nenhuma ideia de vingança, ou mesmo a vontade de ir atrás do coronel pelo que este havia feito, porém achou melhor não dizer nada pelo momento, preferindo manter o clima de festividade pela alegria do amigo. Então sugeriu: o que acha de marcarmos um jantar em minha casa para comemorarmos a reabertura da mercearia? Tudo bem, mas o jantar será lá em casa. Pode ser amanhã? Por mim, tudo bem, só preciso falar com Clara para saber se estará disponível amanhã. Pegando o telefone, Marcelo ligou para Clara, que confirmou sua presença, e logo após mais alguns agradecimentos, Antônio deixou o escritório do amigo seguindo para a mercearia. Precisava estar lá para quando as mercadorias fossem entregues. Marcelo sentiu-se feliz ao ver que havia atingido seu propósito ajudando o amigo a estar bem novamente. Mas um assunto ainda lhe oprimia o peito. Sabia que teria que voltar a falar sobre o coronel com Antônio, e também contar-lhe o que ficara sabendo sobre o acidente de Vado. Isto iria entristecê-lo, porém não podia deixar de colocá-lo a par de tudo o que estava sabendo. Na noite seguinte, após um belo jantar que Joana preparara com muito carinho, como mais uma forma de expressar o sentimento de gratidão para com ambos, Marcelo e Antônio sentaram-se na sala para tomar um licor enquanto as duas estavam na cozinha conversando. Marcelo achou que aquele seria o melhor momento para tocar no assunto. Antônio: sei que esta é uma noite de comemoração, mas preciso ter uma conversa muito séria com você. Claro, fale, sinto que está um pouco tenso. Pode falar. Marcelo achou melhor falar primeiro sobre o acidente de Vado. Narrou em detalhes sua conversa com Marli, e viu que assim como ele, Antônio ficara perplexo com a ideia de que uma falha do mecânico poderia ter causado a morte do amigo. Você não acha esta história muito estranha? Perguntou Marcelo sem perceber que havia um duplo sentido em sua pergunta. Acho sim. E o que mais me assusta é que eu também deveria estar morto como Vado. A estas palavras Marcelo teve um mau pressentimento e perguntou aflito: Antônio, quem sabia de sua mudança naquele dia? Ora, todo mundo por ali sabia. Acho que só não sabiam sobre o carro que eu aluguei. Como assim? Quis saber ele cada vez mais intrigado com os fatos. Bem, é que eu só aluguei o carro na noite anterior à mudança. Havia passado na casa de Vado para confirmar a viagem e saí de lá pensando: Joana, Pedro e Renato que são menores iriam com Vado na cabina. Eu, Daniel e Sérgio poderíamos viajar na carroceria, já que sobraria espaço pois não estaríamos levando muita coisa. Só que achei perigoso e cansativo fazer a viagem ali atrás com as crianças, além do que correríamos o risco de algum imprevisto com o tempo. Poderíamos ter chuva pelo caminho naquela época do ano. Então fui até a casa do rapaz que eu sabia fazer este tipo de viagem. Nem me lembro o nome dele agora, só sei que conversei com ele e este ficou muito feliz por termos fechado o negócio para o dia seguinte, pois comentou que já há alguns dias não conseguia nenhum passageiro. Marcelo tentava esconder do amigo o que lhe ia na alma, e precisou ir até a janela para respirar melhor e assim poder analisar os pensamentos que lhe invadiam a mente. Após juntar todas as informações que tinha a respeito da viagem, assustou-se com as perguntas que viu a se fazer: e se aquilo não fora um acidente? E se o erro do mecânico fora proposital? Talvez o acidente tivesse sido preparado. Não para Vado,
mas sim para Antônio, que deveria estar no caminhão com a família. Antônio olhava curioso, queria que o amigo lhe contasse o que se passava em sua cabeça, porém nada perguntou. Marcelo continuava calado enquanto via, como num filme, tudo o que presenciara na casa do coronel no dia em que estivera lá com Antônio, todos os fatos sobre o acidente, o roubo ocorrido na mercearia, sua conversa com Vilma na fazenda e por fim o ocorrido com Joana. Ao final de algum tempo não havia mais dúvidas para ele, de que em tudo aquilo havia o dedo do coronel Bianor. Mas o pior é que mesmo sentindo ter encontrado a verdade, não tinha nenhuma prova para poder responsabilizar formalmente o coronel de todos aqueles crimes. Nem mesmo sobre o ocorrido com Joana, pois a única testemunha era Antônio, que o viu saindo da mercearia, mas já que ele não havia consumado o fato, não teria como acusá-lo de nada. Marcelo achou melhor não falar nada sobre suas conclusões, sabia que isto poderia causar um mal ainda maior, pois com certeza Antônio pensaria em fazer justiça com as próprias mãos se viesse a saber de algo, apesar de aparentar até ali muita tranquilidade. Porém, alguém havia conseguido acompanhar o raciocínio de Marcelo. Joana, que passava pelo corredor, ouviu toda a conversa e, lembrando-se das palavras de Vilma no dia de sua mudança, fez com que sentisse um arrepio pela espinha, como que a confirmar tudo aquilo. Por isso entrou na sala interrompendo o silêncio que se fizera. Com licença, mas o café está servido e é bom que não se demorem, pois senão logo esfriará. Para Marcelo sua chegada fora providencial. Estava tão concentrado em seus pensamentos que não saberia como sair daquela situação sem deixar Antônio desconfiado, mas percebeu que de alguma maneira Joana sabia de algo, e notara seu olhar assustado como a pedir-lhe que não tocasse mais no assunto. De maneira alguma deixaremos que isto aconteça. Não é mesmo, Antônio? Disse Marcelo, aproveitando a oportunidade para encerrar o assunto. Antônio ainda pensou em perguntar algo, mas achou melhor deixar para outro dia. Ficara muito impressionado com os novos fatos sobre o acidente e não gostaria de estragar o jantar junto aos amigos com aquele assunto. Pouco depois, Clara e Marcelo deixavam a casa dos amigos. Marcelo, porém, antes de se despedir de Joana, pediu-lhe para que esta lhe telefonasse na manhã seguinte. Assim, no dia seguinte, por volta das 10 horas, Joana telefona para o escritório de Marcelo, já imaginando qual seria o assunto. Joana, preciso conversar com você sobre algo muito sério, mas Antônio não deve saber. Sim, eu imaginei que você fosse me pedir isto. Podemos nos ver hoje à tarde. Está bem. Antônio estará muito ocupado na mercearia e talvez nem note minha ausência. Marcaram então o encontro para aquela tarde às 14 horas, numa doçaria sugerida por Joana. Esta, assim que desligou o telefone, voltou para casa, pois ainda tinha alguns afazeres e não queria que Antônio desconfiasse de nada. No horário marcado, ambos já estavam na doçaria, e Marcelo não hesitou em ir direto ao assunto. Joana, diga-me o que sabe sobre o coronel Bianor. Não sei muita coisa. Tudo o que sei vem de alguns comentários que ouvi a seu respeito lá na fazenda. Eu só o conheci pessoalmente, no dia em que eu esteve lá na mercearia com Antônio. E que tipo de comentários eram esses? Então Joana contou-lhe algumas das histórias que conhecia, inclusive sobre a morte de Verônica. Vendo que Joana sabia o suficiente para ter alguma opinião sobre o coronel, Marcelo perguntou: você acredita que o coronel Bianor possa ter algum envolvimento no acidente ocorrido com Vado, e também no assalto à mercearia? Joana ficou pensativa, e respondeu com sinceridade: penso que sim. Até Vilma já havia me avisado para ficarmos longe dele. Marcelo contou-lhe então tudo o que sabia, inclusive os motivos que o levaram a acreditar na participação do coronel em tudo o que havia acontecido. E quando este terminou, Joana disse com voz triste e assustada: não entendo o motivo que possa ter levado o coronel a fazer tudo isto. Pois só o fato de Antônio ter deixado a fazenda,
por não querer trabalhar para ele não justifica tais atitudes. O que mais terá acontecido entre vocês e este homem? Disse Marcelo quase sem perceber. Nada. Nunca houve mais nada, respondeu Joana com os olhos arregalados pelo susto que estas palavras lhe causaram. Desculpe-me, Joana, não foi bem isto que eu quis dizer. Sei que agora, não existe nada que justifique tais atitudes, mas acredito que há muito tempo atrás, algo de muito grave deve ter acontecido entre vocês, para levar o coronel a agir desta forma. Não entendo sobre o que está falando. Marcelo ficou calado enquanto pensava por alguns minutos. Queria ter certeza de que encontraria as palavras certas para falar sobre o assunto que realmente o levara até este encontro com Joana. Até que depois de algum tempo, resolveu prosseguir com sua explicação. Sabe, Joana, já faz algum tempo que venho estudando, junto com alguns amigos, sobre a doutrina espírita e sobre vidas passadas ou reencarnação, e só lá consigo encontrar respostas para o que vem acontecendo com vocês. Imediatamente Joana respondeu assustada. Marcelo, eu não entendo nada sobre isto e vou ser bem sincera. Tenho muito medo dessas coisas, pois acho que devemos deixar os mortos em paz. Mas não precisa ter medo, disse ele com naturalidade, tentando acalmá-la. Foi por este motivo também, que achei melhor conversar com você. Pensei que talvez conseguisse fazê-la entender os motivos pelos quais acredito no que estou lhe contando. Tudo que precisa de algum estudo para poder compreender como a coisa funciona. Você está até parecendo meu irmão Maurício. E por quê? Já faz algum tempo isto, mas quando Maurício e Ana estiveram lá na fazenda às vésperas de se casarem, me falaram de seus estudos sobre a doutrina espírita, e sobre as reuniões que frequentavam, nas quais alguns espíritos até conseguem se comunicar conosco. E logo que nos mudamos para cá, quando vieram nos visitar, falaram novamente sobre isto. Pareciam muito empolgados com os estudos e com o que acontecia nestas reuniões. Eu até fiquei surpresa, pois Maurício sempre fora inteligente, e muito confiante em seus conceitos e valores de vida. Até estranhei ele ter acreditado nestas coisas. Pois aí está, você sabe que seu irmão não aceitaria nada que realmente não tivesse certeza a tratar-se de algo bom e sério. Pelo que me diz, antes de ter aceitado isto como verdade, ele deve ter estudado, experimentado para saber se tudo aquilo era real e confiável para, depois sim, poder transmitir isto para os outros, não é? Sim. Maurício nunca aceitou palpite ou falatório, tudo o que pensava e fazia sempre era baseado no que sentia, nunca deu ouvidos a ninguém. Mas isto não me convence, faz muito tempo que ele saiu de casa mesmo depois que se casou nunca mantivemos um relacionamento frequente, ele pode ter mudado e sua esposa também pode tê-lo influenciado. Não adianta. Prefiro procurar as respostas aqui mesmo no presente entre os vivos e deixar os mortos descansarem. Não acredite nisto. Pensando desta forma você só estará dificultando as coisas, pois torna-se mais difícil para os espíritos amigos poderem ajudar a quem não quer ou não procura ajuda. Eu procuro ajuda, foi por isto que vim até aqui, mas quero que você nos ajude. Você é nosso amigo e está aqui. Vivo como eu. Marcelo percebeu que não adiantava continuar o assunto. Joana estava com muita resistência a estas novas verdades. Quem sabe se com o passar do tempo, ela não mudaria de ideia. Está bem, não vou mais tocar neste assunto com você, a não ser que um dia você me procure para saber mais sobre isto. Porém há uma coisa que quero lhe pedir. Claro, pode falar. Quero lhe pedir que não comente com Clara nada sobre esta nossa conversa de hoje. Eu posso saber o motivo desse pedido? É que Clara ainda não sabe a respeito destes meus estudos. Trata-se de um assunto muito amplo e para mim muita coisa também é novidade. Assim, antes de levá-la para conhecer os amigos com quem estudo, quero estar melhor informado para poder lhe responder as perguntas que com certeza ela fará.
Acho que ela não vai se interessar por este tipo de coisa. Você é que pensa, Clara é o tipo de pessoa que quer saber de tudo, não importa o que seja. Ela sabe que se algo existe está aí para ser visto. Com certeza cabe ela procurar e ver o máximo possível, e assim só depois disto, ela poderá dizer se gostou ou não do que viu. Porém ela nunca deixa passar uma chance de explorar algo novo até a ter certeza de que sabe e viu o suficiente, para poder ter uma opinião formada sobre aquilo. Tudo bem. Não quero criar nenhum tipo de discussão, mesmo porque se lhe contar alguma coisa terei que falar sobre este encontro. E voltando ao que nos trouxe aqui, o que podemos fazer com o coronel? Como conseguir que nos deixe em paz? Bem, por enquanto não podemos fazer nada, pois não temos provas concretas para responsabilizá-lo formalmente. O melhor que temos a fazer é ficarmos atentos caso haja um novo encontro com ele, ou aconteça alguma coisa. Enquanto isto, tentarei conseguir as provas de que precisamos. Está bem. Então sempre que um dos dois tiver alguma notícia, comunica ao outro, assim como Vilma também ficou de fazer. Despediram-se e ambos voltaram para seus afazeres. Joana ficou mais tranquila sabendo que Marcelo estava ajudando a vigiar o coronel para colocar um ponto final naquela situação. Este, por sua vez, sabia que seria difícil conseguir isto, se ao menos Joana não se recusasse a receber a ajuda dos amigos espirituais e tentasse descobrir os verdadeiros motivos que uniam suas vidas à do coronel Bianor, quem sabe tudo não seria mais fácil. Capítulo 10. Quase um mês havia se passado e o coronel já não aguentava mais ficar ali na fazenda, sem saber o que estaria acontecendo com Antônio e Joana em São Paulo. Porém, sabia que não seria prudente deixar a fazenda novamente, muito menos se arriscar a procurar por Joana depois de tudo o que acontecera. O próximo encontro teria que ser bem casual, de uma forma que ela não se sentisse perseguida por ele. Reconhecia que fora grosseiro agarrando-a daquela forma no dia em que estivera com ela na mercearia, deveria ter sido mais cavalheiro. Mas seu desejo era tanto que não teve como se controlar. Estava deitado na rede da varanda quando Tião chegou. O senhor mandou me chamar. Mandei sim. Quero que siga a viagem hoje mesmo para São Paulo. Preciso que consiga notícias de como estão as coisas por lá. Descubra tudo o que puder sobre Joana e só volte quando tiver todas as informações que preciso. Pode deixar, coronel. Vou arrumar minhas coisas agora mesmo e parto no primeiro ônibus para São Paulo. Só volto quando conseguir o que o senhor quer. O coronel entregou-lhe um envelope no qual havia dinheiro suficiente para suas despesas e mais uma reserva, já que não sabia se esta viagem poderia demorar ou não. Assim que guardou o dinheiro no bolso, Tião saiu para cumprir mais esta ordem de seu patrão. Vilma viu quando Tião chegou procurando pelo coronel na varanda, mas não conseguiu escutar o que conversavam, pois estava ali na casa a filha de um dos empregados que o coronel havia mandado para ajudá-la, e ela não poderia ser vista escutando a conversa do patrão. Resolveu esperar até a noite para tentar descobrir o que os dois estavam tramando desta vez. Assim, logo depois do jantar, Vilma saiu e foi até a casa de Tião. Havia feito uma galinha ao molho e sabia que este adorava o prato, então aproveitou-se disto como desculpa e foi levar um pouco da galinha que sobrara para ele. Com isto, tentaria descobrir algo sobre a conversa dele com o patrão. Quando chegou na casa foi atendida pela esposa de Tião. Olá Vilma, que surpresa ver você por aqui a estas horas, vamos entrando. Olha fia, você me desculpe vir nesta hora, mas é que sobrou essa galinha que o Tião adora, então eu vim trazer para ele aproveitar enquanto tá quente, se não perde gosto. E Vilma, eu te agradeço, mas o João não está em casa, o patrão mandou ele viajar. Ué, mas eu vi ele hoje lá em casa, então deve ter sido nesta hora que o coronel mandou ele seguir viagem para São Paulo, fazer sei lá o quê. Ele nem me explicou direito não, só disse que não sabe quando vai voltar. Bom,
Então vou deixar a galinha aqui pra você e as crianças. O que não pode é joga fora, né? Eu preciso voltar pra casa. Ainda nem lavei a louça da janta. Muito obrigada, Vilma. Vou servir agora mesmo para os meninos, pois eles também adoram a sua galinha. Vilma saiu de lá satisfeita. Havia conseguido o que queria. Com certeza o coronel mandara Tião atrás de notícias sobre Antônio e Joana e, sendo assim, ela precisava ir até a vila no dia seguinte para avisar a Marcelo. Na volta para casa, aproveitou para falar com o rapaz que sempre a levava para a vila, que precisaria dele na manhã seguinte bem cedo. Chegando à vila, Vilma foi direto para a mercearia, conversou um pouco com Marli e logo depois telefonou para Marcelo. Este não havia chegado ao escritório ainda. Tentou então sua casa, ele mesmo quem atendeu. Alô, senhor Marcelo? Oi, aqui é a Vilma. Bom dia, Vilma, pode falar, o que houve? Eu tô ligando pra dizer pro senhor que o Tião, o empregado de confiança do coronel, viajou ontem aí pra São Paulo. Não sei não, mas eu acho que foi pra saber do Antônio e da Joana. Mas e o coronel? Ele ficou aqui, só foi o Tião. Bom, então o perigo é menor. Muito obrigado, Vilma. Vou ver o que faço para descobrir se ele veio só para olhar mesmo. Assim que desligou o telefone, Marcelo pegou sua pasta e saiu. Precisava passar na mercearia antes de ir trabalhar. Tomara que Joana esteja por lá, pensou ele, pois precisava avisá-la para ficar atenta caso Tião aparecesse. Bom dia, como vão as coisas por aqui? Disse ele vendo Antônio atrás do balcão. Olá. Bom dia, por aqui tudo vai indo muito bem, graças à sua ajuda. Ora, deixe disto. Mas o que faz você aqui tão cedo? Nada de especial, saí mais cedo de casa e resolvi passar por aqui antes de ir para o escritório. Então, vamos tomar um café? Joana acabou de trazer, está fresquinho. Joana, vem até aqui, chamou ele. Fique aqui na frente para que eu possa tomar um café com Marcelo. Joana desceu do depósito e estranhou a presença de Marcelo ali tão cedo. Desconfiou que ele teria algo para lhe dizer. Bom dia, Marcelo, disse ela. Bom dia. Vejo que seu dia também começou bem cedo hoje. É verdade, uma vez por semana eu venho cedo com Antônio para limpar o depósito e organizar as coisas. Realmente existem certos detalhes do que só mesmo uma mão feminina pode dar jeito. Bem, vamos tomar nosso café, senão você acaba se atrasando para o trabalho, disse Antônio indo para os fundos da loja. Marcelo aproveitou que o amigo ficara de costas e, com um gesto bem rápido, pediu a Joana que lhe telefonasse. Ela entendeu o recado e acenou positivamente com a cabeça. Marcelo não se demorou por ali, pois havia marcado uma reunião com um cliente logo na primeira hora do dia. Joana, por sua vez, tratou de acelerar sua arrumação, pois para que Marcelo se desse ao trabalho de ter ido tão cedo até lá, o assunto deveria ser urgente, precisava telefonar para ele o quanto antes. Porém, por mais que tenha se apressado, não conseguiu terminar antes das 11 horas, mas assim que acabou a última prateleira, despediu-se de Antônio e já ia saindo quando ouviu. Mas você não vai ficar aqui comigo o dia todo? Joana sempre nos dias de faxina ficava com o marido até que este fechasse a mercearia, e assim, voltavam juntos para casa. Não, vou aproveitar esta tarde para ir até o salão que Clara me indicou. Preciso cortar os cabelos e me arrumar um pouco. Mas você não precisa disto, já é linda sem a ajuda de ninguém, disse Antônio demonstrando sua paixão pela esposa. Joana deu-lhe um beijo e saiu. Agora sim, disse ela, além de falar com Marcelo, terei que procurar um salão para cuidar dos cabelos. Menos de 10 minutos depois, Marcelo já atendia seu telefonema. O que aconteceu? Perguntou ela aflita. Por enquanto nada, mas quero que fique atenta. Vilma me telefonou pela manhã avisando que o coronel mandou Tião aqui para São Paulo.
Ela desconfiou também, que ele veio para buscar notícias suas e de Antônio. Será? Isso o coronel mandou aqui para fazer mais alguma coisa contra nós? O que é que eu faço? Calma. Mantenha calma, pois senão Antônio pode desconfiar de algo. Ele só deve ter vindo para confirmar se o coronel conseguiu seu objetivo. Não acredito que ele faça mais alguma coisa, pelo menos por enquanto. Como assim? Do que está falando? Marcelo não queria deixar Joana mais assustada do que estava, mas algo dentro dele lhe dava a certeza de que Bienor não só queria destruir Antônio, como agora também queria acabar com seu casamento com Joana, e que havia entre os três alguma ligação muito forte do passado. Porém, como prometera à amiga não falar mais sobre o assunto, resolveu contornar a situação sem lhe falar o que sentia. Veja, Joana, o coronel ainda não sabe que você e Antônio estão bem e que reabriram a mercearia. Tião deve ter vindo para conferir se os planos do coronel estavam saindo como ele queria, mas quando souber que não, aí sim teremos que nos cuidar. Você tem razão, respondeu ela trêmula. E o que devo fazer? Fique com Antônio. Penso que ao vê-los juntos e com a mercearia reaberta, pegará o primeiro ônibus de volta para casa. Mas aí ele voltará com o coronel. Não temos certeza disto, disse ele tentando acalmá-la. Mas caso isto ocorra, teremos tempo de pensar em alguma coisa até lá. Desligaram e Joana se viu num dilema. Teria que voltar para ficar com Antônio, mas dissera a ele que precisava ir ao salão. Bem, até chegar à mercearia eu penso numa desculpa, disse a si mesma, apressando os passos para chegar logo ao seu destino. Joana caminhava tão pensativa, que nem notou que era observado desde que saíra da mercearia. Tião acompanhava a distância para não ser notado. Já possuía informações suficientes para dar ao coronel, mas quando a viu sair, achou melhor segui-la. Poderia ser que descobrisse mais alguma coisa, pensou ele. Vendo-a de volta, Antônio assustou-se. Mas você não ia ao salão? Ia, mas achei melhor telefonar antes de ir. E ainda bem, pois não havia ninguém lá, só devem abrir à tarde. Por isso achei melhor deixar para outro dia, assim converso com Clara e marco com ela um dia para irmos juntas. E até bom irem juntas, assim vocês podem fofocar bastante, disse isto em tom de ironia. E desde quando eu e Clara somos fofoqueiras, hein? Antônio riu prazerosamente enquanto abraçava Joana. Sabia que a esposa nunca gostara de fofocas, muito menos de se passar por fofoqueira. Ela, percebendo a brincadeira do marido, acabou rindo de si mesma e retribuiu o carinho com um leve beijo. Já passava das 21h, e o coronel ainda estava acordado, pois a ansiedade não o deixava dormir há dias. Foi quando viu Tião chegar à fazenda, levantou-se da rede com o coração disparado. O que teria acontecido para que ele voltasse tão depressa? Pensou ele. E mal esperou que este colocasse a mala no chão, logo começou um interrogatório. O que houve, homem? Por que voltou? É que não havia muito para se ver por lá, então conseguimos o que eu queria. Pelo contrário, coronel. Tudo está como se nada tivesse acontecido. Mas como? Gritou o coronel irado. É isso mesmo, coronel. Não sei como, mas a mercearia de Antônio estava aberta e funcionando como quando estivemos lá, e Joana também me pareceu igual. Hoje passei a manhã toda vigiando a mercearia e vi quando Antônio chegou ainda muito cedo e abriu a mercearia. Pouco depois chegou Joana. Fiquei vigiando e apareceu também o Marcelo, o rapaz que era dono da fazenda. Este ficou pouco tempo e saiu. Quase na hora do almoço, Joana saiu e eu resolvi segui-la, já que ali não havia mais nada para ser visto. Ela foi até um telefone, ligou para alguém e logo depois voltou para a mercearia. E até a hora em que eu saí de lá, os dois pareciam muito bem pelo que pude notar. Tião achou melhor omitir do coronel a cena de carinho entre os dois. Ele sabia que já havia dado motivo de sobra para que este se enfurecesse, e não demoraria muito para confirmar isto. Bienor transbordava de ódio,
enquanto as perguntas borbulhavam em sua mente. Como podia ser aquilo? Sabia que Antônio não tinha condições financeiras para reabrir a mercearia, o prejuízo que vira ali fora total. Como havia conseguido? E Joana? Se o marido continuava bem, ela não o deixaria. Este pensamento tirou de vez a razão do coronel, que imediatamente ordenou a Tião: vai agora mesmo pegar o carro, vamos para a casa das moças.